Vamos ter um papo de adulto? Hoje é dia 9 de junho de 2026 e hoje é o dia em que eu vou me mudar definitivamente para a Itália. Então hoje eu pego o avião de Porto Alegre a São Paulo e São Paulo depois vou para a Europa e lá eu faço algumas conexões. Mas o papo de adulto que eu queria falar com vocês é sobre o seguinte assunto. Alguns dias atrás eu tive uma consulta com a minha nutricionista e a gente comentou sobre algo bastante pertinente, que é a questão da disciplina. A disciplina, sim, ela é muito importante, mas ela é extremamente superestimada, que a gente precisa ter disciplina para fazer as coisas e que a disciplina é a única forma de a gente fazer essas coisas. E não concordo com isso. Não concordo de nenhuma forma com isso. Por quê? Porque sim, você precisa ter disciplina para fazer aquilo que você quer, mas primeiro você precisa saber o que você quer. Então, eu acho que mais importante do que adquirir disciplina é você fazer uma educação da sua vontade. A educação da sua vontade, ela é tão importante quanto você se conhecer, e eu acho que a educação da própria vontade é um autoconhecimento, na verdade. Porque quando a gente para pensar, o que eu quero fazer agora? O que eu quero comer agora? O que eu vou fazer hoje à noite? Você se pergunta de dentro para fora e, portanto, você não toma decisões erradas. Você toma decisões que você quer. E isso tira aquelas desculpas esfarrapadas, né, de é porque o outro me ofereceu, porque eu estava numa festa e eu comi besteira por causa disso. Não, você se permitiu. Não podemos culpar os outros porque quem faz as coisas somos nós, né? Então, culpar terceiros não faz sentido quando a gente tem uma boa educação da nossa vontade. E isso é muito legal, porque a educação da vontade, sim, ela é muito importante, mas ela não está desconectada da nossa disciplina. Na verdade, elas estão extremamente linkadas, elas são intrínsecas uma à outra, porque é a partir do momento em que a gente tem uma vontade bem educada que a gente consegue ter a disciplina. Então, eu já sei o que eu quero e a partir disso eu faço o que eu tenho que fazer. E, bom, a educação da vontade ela vem desde criança, né? Eu fui criada em um lar em que a gente tinha deveres antes de prazeres. Então, sim, a gente precisava organizar para depois a gente descansar. E isso é fundamental. Isso foi uma das partes muito legais da minha criação, né? Da minha formação, porque a gente vê a importância de fazer aquilo que a gente precisa, né? E sim, é uma vontade também. Nossa vontade é descansar, mas descansar em um lugar, em um ambiente desorganizado, tipo, é isso que você merece, né? Então, isso é o básico, mas você precisa se perguntar isso. Você ofereceria isso para uma pessoa que você realmente gosta, que você tem muito apreço por aquela pessoa? Você ofereceria um ambiente desorganizado? Você ofereceria um treino mal feito? Né? E se isso fosse seu trabalho, o que você faria, né? E se essa aula fosse a aula que fosse definir um, aquilo que você tem a capacidade de oferecer, é isso que você vai oferecer? Então, cara, eu sempre me pergunto isso, né? O que você tem vontade neste momento? E esta pergunta é que norteia muito na minha vida, porque é a partir dessa pergunta que eu trago individualidade. Individualidade do que eu quero fazer, do que eu quero comer e do que eu quero, sei lá, planejar para minha semana. Então, eu diria que é extremamente importante, sim, a gente ter disciplina para aquilo que a gente quer, porque eu acho que se nós não tivermos ações naquilo que a gente quer, a gente não consegue obter o resultado, né? Então, novamente, não focamos na consequência, focamos nas ações, nas atitudes diárias. A gente constrói o jardim para atrair aquilo que a gente quer, né? Mas isso só acontece quando dentro de nós temos a vontade de fazer o jardim bonito, de fazer do jardim um lugar bonito, um lugar aconchegante.
E a educação da vontade, ela me conecta muito com a minha intuição, porque a gente só consegue escutar o nosso corpo quando estamos em silêncio. Que tipo de silêncio? Silêncio de a gente realmente conseguir respirar em paz, silêncio de a gente realmente conseguir parar um tempo e escutar o nosso corpo. E de que forma parar? Eu diria que o jejum é uma ótima forma de a gente conseguir escutar o nosso corpo, de a gente conseguir treinar a nossa vontade, mas não é a única forma. Isso também é algo individual. Tem gente que gosta de escrever, eu gosto de escrever. Tem gente que gosta de fazer jejum, também gosto de fazer jejum. Correr, fazer algum exercício que você se conecte consigo própria, simplesmente meditar, fazer yoga, são as coisas que a gente consegue estar mais conectado com a nossa vontade, com aquilo que é nosso interior, porque exige da nossa individualidade naquele momento. Mas como que a gente treina a nossa vontade? Primeiro, eu diria que lendo, né? Lendo sobre como fazer isso, lendo sobre coisas que nos interessam e a partir disso ter momentos em que a gente tem esse silêncio interno, que a gente possa simplesmente escutar aquilo que eu quero. No jejum, por exemplo, é muito interessante porque eu sei exatamente o que eu vou comer no desjejum. Eu sei exatamente. Eu precisei treinar, porque no início meu desjejum era o que era? Eu lembro do meu primeiro desjejum, de um jejum um pouco mais longo, que foi acho que de 30 horas, que eu comi ovos, iogurte e frutas. Ok, talvez fosse minha vontade, mas não é a melhor ideia, né? Para um desjejum. Claro que ali eu entendi que talvez aquilo fosse o suficiente. E eu comi mirtilo, que eu sei que mirtilo tem uma grande quantidade de antioxidante, então talvez fosse o que o meu corpo estava precisando naquele momento. Mas em outros momentos, em jejuns mais prolongados de 3, 5 dias, eu senti muita vontade de comer carne. Carne feita na manteiga, especificamente, e legumes. No jejum de 5 dias não comi fruta, não tive nem vontade de comer fruta. Até incluí 2 morangos ali, mas eu não tive vontade. Eu comi uma sopa de ossos, é um caldo de ossos, né, com carne. Aquilo foi excepcional de bom, sabe? Com cenoura e cebola de legumes. E tava excepcional de bom. E isso que eu estava querendo naquele momento. E eu acho que o jejum, ele nos permite que nós tenhamos consciência daquilo que precisamos, né, propriamente. Então, o papo de adulto é isso. O que você quer fazer, né? Porque a gente precisar tomar decisões de adulto, né? Quando a gente for pai, mãe, quando eu for mãe, eu quero saber exatamente o que eu preciso e para que eu tenha uma noção do que meus filhos vão precisar, né? E eu acho que isso é crucial. Nossos pais, eles sabem o que a gente precisa, né? Pelo menos sabiam quando nós éramos menores. E eles nos forneceram tudo que a gente precisava, né? Por isso que a gente tá aqui. Nossos pais, pelo menos os meus pais, foram absolutamente perfeitos naquilo que eu precisava. E eu acho que eles só conseguiam fazer aquilo porque eles conseguiam escutar, né? Sabiam o significado do choro, né? Sabiam o significado da brabeza, do sono e assim por diante. Então, isso, claro, quem tem contato com criança, eu tenho contato com a minha sobrinha, e isso me permite também ter muita noção de que as crianças, elas são muito simples e elas deixam muito claro a vontade delas. Ah, eu não tô com vontade de comer. Então agora não come, mas ela vai sentir com vontade. Claro que às vezes os pais precisam meio que forçar a comer, porque não come, senão... Mas ao mesmo tempo, ali vem novamente uma questão da educação, da vontade. E eu acho que é ali que é o cerne, eu diria. Porque, eu tenho vontade de doce, óbvio que não vai comer doce antes do almoço, né? Vai estragar o almoço. É o básico que a gente tem na nossa criação. E no jejum, a gente aprende muito isso, de não ficar beliscando, porque vai estragar a refeição. Não ficar beliscando, porque senão tu mantém a tua insulina alta, e a insulina não foi feita para estar alta. Assim como o cortisol não foi feito para estar alto, foi feito para ficar alto por um certo momento, num pico.
não mais que isso, mas enfim. Então, tem essas coisas que a gente precisa realmente aprender e que não vem de fora, que a gente precisa parar e ouvir aquilo que vem de dentro. Bom, essa era a conversa que eu queria ter com vocês. Eu acho que vai ser bastante importante também guardar esse assunto, né, pra eu ver futuramente, que provavelmente essa ideia vai estar bem mais amadurecida. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma coisa pra compartilhar, eu acho que é super válido. E fico à disposição. Lembrem-se que a gente precisa, assim, saber das nossas vontades, mas toda vontade traz uma consequência. Ah, mas hoje eu tô com vontade de comer um frango frito e hambúrguer com muita maionese. Faça, mas você sabe das suas consequências, você já é adulto, né? Então, se você quer, isso te aproxima daquilo que você quer, né? Então, ou isso pode realmente te afastar daquilo que você quer. Bom, acredito que quem tá escutando esse vídeo já é adulto o suficiente pra saber exatamente o que é bom ou não. Era essa a conversa que eu queria ter. E é isso, nos vemos no nosso próximo vídeo. Qualquer sugestão, feedback ou comentário, fiquem à vontade, mas tenham um pouco de noção também, sempre importante. Até a próxima vez.